Existem acontecimentos tão absurdos, tão fora do comum, que se alguém contasse em uma roda de amigos, ninguém acreditaria. Coisas que desafiam a lógica, quebram as expectativas e parecem cenas tiradas de um filme de ficção. Mas o mais impressionante é que esses eventos aconteceram de verdade. E o melhor, tudo foi registrado em vídeo. Prepare-se para ficar de boca aberta, porque hoje você vai conhecer os momentos inacreditáveis que você jamais acreditaria, se não tivessem sido filmados. Voando baixo em Nashville. Era uma manhã comum de janeiro de 2019 em Nashville, Tennessee, quando algo completamente fora do esperado tomou conta dos céus da cidade. Sem qualquer aviso prévio, um imenso avião militar começou a voar em baixa altitude, passando tão perto dos prédios que parecia tocar os topos dos edifícios. Algumas pessoas relatam que a aeronave chegou a passar rente às janelas dos escritórios, como se estivesse desafiando as leis da aviação urbana. Por cerca de meia hora, o jato continuou sobrevoando a cidade, realizando curvas apertadas e manobras de alta precisão, enquanto moradores, assustados, inundavam as linhas de emergência com chamadas em pânico. O caos era compreensível. Ninguém sabia se era um ataque, uma falha ou algum tipo de missão sigilosa. Mas, no fim das contas, tudo não passava de um ensaio. Tratava-se de um treinamento para um voo comemorativo que marcaria a posse do novo governador do estado. O problema? Ninguém avisou a população sobre o exercício. E mais, o trajeto escolhido para o sobrevoo parecia, para os olhos comuns, totalmente imprudente. Apesar do susto, muitos ficaram impressionados com a habilidade do piloto e a manobrabilidade impressionante da aeronave. Ironicamente, o voo oficial que estava sendo ensaiado acabou sendo cancelado por causa do mau tempo. Ou seja, o susto foi real, o espetáculo foi apenas um teste, e todo o pânico causado acabou não servindo para absolutamente nada. Mas, felizmente, as câmeras estavam ligadas e capturaram tudo, nos dando a chance de testemunhar um dos voos mais ousados que já cruzaram o céu de uma cidade, quando a terra desaparece sob seus pés. A superfície do solo pode até parecer firme e confiável, mas o que está por baixo nem sempre conta a mesma história. Em muitas regiões do mundo, especialmente onde há presença de rochas solúveis, como o calcário, a água subterrânea trabalha silenciosamente por anos, ou até décadas, corroendo essas estruturas abaixo da terra. O que isso significa? Que um terreno que parece sólido pode, a qualquer momento, simplesmente desabar. Um dos exemplos mais impressionantes desse fenômeno aconteceu na Rússia e foi registrado por uma câmera no momento exato em que tudo aconteceu. O vídeo mostra uma estrada aparentemente comum, asfaltada, sem nenhum sinal de perigo. De repente, o solo cede completamente sob um caminhão betoneira que estava passando, abrindo um imenso buraco que quase engole o veículo por inteiro. A cena é chocante. Em segundos, a estabilidade vira caos. O mais assustador é que não houve qualquer sinal de alerta visível, nada de rachaduras, nada de depressões, apenas uma estrada como qualquer outra. Autoridades locais informaram depois que o incidente foi causado por um sumidouro relativamente pequeno, o que nos leva a pensar: se um buraco dessa dimensão já foi capaz de quase devorar um caminhão, imagine o que um maior poderia ter causado. Esse tipo de colapso, embora mais comum em áreas rurais, pode acontecer em centros urbanos, deixando todos vulneráveis. E se não fosse o vídeo que capturou tudo com precisão, seria difícil acreditar que algo assim pudesse acontecer tão de repente. É um lembrete brutal de que, por mais que a gente confie na estabilidade do chão que pisamos, a natureza sempre tem suas próprias regras, e elas nem sempre avisam quando vão ser aplicadas. Quando o céu ataca, o raio e a árvore. Você provavelmente já ouviu aquele velho ditado: raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Mas a verdade é que quando ele cai apenas uma vez, os estragos já podem ser devastadores. Um registro impressionante disso aconteceu no Bryson Lake Lodge, em Quebec, no Canadá. Durante a aproximação de uma tempestade, os hóspedes foram orientados a permanecer dentro de seus quartos por segurança. Enquanto esperavam a tempestade passar, uma câmera foi posicionada para capturar o espetáculo dos relâmpagos ao longe.
No entanto, ninguém esperava que a natureza fosse escolher aquele exato local para mostrar sua força bruta. Em questão de segundos, um raio atinge em cheio um imenso pinheiro localizado no pátio do alojamento. A explosão de energia é tão intensa que estilhaços de madeira são lançados para todos os lados como se fossem estopins de dinamite, enquanto a copa da árvore é completamente arrancada e cai com força sobre o telhado de um dos edifícios do local, danificando parte da estrutura. O vídeo é chocante não só pela força do impacto, mas pela proximidade com os hóspedes. Por sorte, todos estavam protegidos em segurança, dentro de seus quartos. Se alguém estivesse no pátio naquele momento, o resultado poderia ter sido trágico. O registro serve como um poderoso lembrete da força incontrolável da natureza e do quão rapidamente as coisas podem mudar em uma tempestade. E mais, desmonta de vez o mito de que o raio não volta a cair no mesmo lugar. Na verdade, quando o ambiente oferece o caminho ideal, ele pode cair onde quiser, quantas vezes quiser. Surfando com um tubarão. Surfar é sinônimo de liberdade. A sensação de deslizar sobre uma parede de água com o vento no rosto é, para muitos, uma das experiências mais eletrizantes que se pode viver. Mas às vezes, essa adrenalina vem acompanhada de um tipo diferente de emoção: o medo puro. Em 2015, durante o Campeonato Mundial de Surf em Jeffreys Bay, na África do Sul, o surfista profissional Mick Fanning teve um encontro com o terror que ninguém jamais gostaria de vivenciar. Enquanto aguardava sua onda, em pleno mar aberto, Fanning sentiu um puxão violento em sua prancha. Em segundos, ficou claro: ele estava sendo atacado por um tubarão. As imagens registradas ao vivo pelas câmeras do campeonato mostram o momento exato em que a barbatana e a cauda do predador rompem a superfície da água, enquanto Fanning luta desesperadamente. Seus reflexos foram rápidos. Ele usou sua prancha como escudo, chutou e socou o animal até conseguir uma brecha para nadar em direção ao barco de apoio. Os oficiais da competição se lançaram imediatamente em seu resgate e, por um triz, ele escapou sem ferimentos graves. Mas o mais inacreditável é o que aconteceu 2 anos depois. Em 2017, Fanning retornou ao mesmo local para o mesmo campeonato e, inacreditavelmente, outro tubarão apareceu durante sua bateria. 2 encontros, quase fatais com tubarões no mesmo ponto do planeta. Foi o sinal definitivo. Após essa segunda experiência, Mick Fanning decidiu que era hora de encerrar sua carreira profissional. E quem pode culpá-lo? Surfar com tubarões não está no contrato. Esse registro, captado ao vivo e transmitido para o mundo inteiro, é a prova de que até mesmo os maiores campeões não estão acima da força indomável da natureza. Um terremoto no meio do tutorial. Na internet, tutoriais de maquiagem são um verdadeiro fenômeno. São milhões de vídeos ensinando desde técnicas básicas até transformações cinematográficas. E mesmo quem já assistiu centenas deles sabe, sempre pode acontecer algo inesperado. Mas nada se compara ao que foi registrado por Ali J em 8 de julho de 2019. O que parecia ser apenas mais um vídeo comum se transformou em uma gravação absolutamente surreal. Ali havia acabado de iniciar seu tutorial e, no momento em que aplicava um batom, a rotina foi brutalmente interrompida. Do nada, a sala começa a tremer com violência. O que ela não sabia é que estava prestes a enfrentar um dos terremotos mais fortes registrados naquele ano. A câmera balança, objetos se movem e o rosto de Ali, inicialmente tranquilo e concentrado, se transforma em uma expressão de puro pavor. Seu batom, é claro, vai parar longe da linha ideal. Mas naquele instante, o último detalhe com que ela se preocupava era a sua maquiagem. O mais impressionante é que tudo foi capturado em tempo real, como se o vídeo tivesse sido roteirizado por um diretor de filmes catástrofe. O tremor, embora intenso, durou apenas alguns segundos e, felizmente, não causou ferimentos nem a ela, nem aos que estavam por perto. Mas o registro virou um símbolo de como a vida pode mudar em uma fração de segundo, até mesmo quando tudo o que você queria era mostrar uma nova paleta de cores. É o tipo de acontecimento tão improvável que, se não estivesse gravado em vídeo, seria difícil de acreditar. E assim, sem querer,
A LJ criou um dos tutoriais mais inesperadamente memoráveis da internet. Voo rasante em alta velocidade. Em eventos esportivos, é comum vermos manobras ousadas nas pistas, mas em 2017, os céus da Austrália roubaram a cena. Ryan Melville, piloto da Força Aérea Australiana, não é estranho ao perigo. Ele vive no limite, pilotando caças em exibições de tirar o fôlego. Naquele ano, ele foi convocado para abrir o evento Gold Coast 600, uma tradicional corrida de carros em um circuito temporário nas ruas de Queensland. Mas, em vez de motores rugindo no asfalto, foi o estrondo ensurdecedor de um jato FA-18 Hornet, que dominou a atenção do público. O que se seguiu foi um espetáculo raríssimo e quase inacreditável. Voando a velocidades impressionantes, o jato realizou manobras acrobáticas perigosamente próximas dos edifícios e da orla, mergulhando e subindo em ângulos que pareciam desrespeitar as leis da física. Câmeras instaladas na cabine capturaram cada segundo da ação, revelando a tensão e a destreza dos 2 membros da tripulação a bordo. A cada curva fechada e mergulho abrupto, era como se o avião estivesse dançando entre os prédios. Os espectadores abaixo, acostumados a carros rasgando o circuito, ficaram boquiabertos ao ver aquele rugido cortando o céu tão próximo do chão. A precisão cirúrgica com que Ryan controlava o caça demonstrava um nível de habilidade que poucas pessoas no planeta possuem. E embora parecesse uma cena saída de um filme de ação hollywoodiano, tudo aquilo foi real, ao vivo e completamente registrado em vídeo. Hoje, esse voo é considerado um dos mais ousados já realizados em áreas urbanas na história da aviação moderna. Uma façanha que, se não fosse filmada, com certeza seria tratada como exagero, ou até como lenda. O salto mais insano do mundo. Base Jump no Burj Khalifa. Imagine estar no topo do maior arranha-céu já construído pela humanidade, com o vento cortando seu rosto e a cidade inteira de Dubai se estendendo aos seus pés como um tapete infinito, de luzes e concreto. Agora imagine dar um passo à frente e simplesmente saltar. Foi exatamente isso que 2 destemidos saltadores de base fizeram em 2014, transformando o Burj Khalifa, com seus impressionantes 828 metros de altura, no palco de um feito inacreditável. Com a autorização dos proprietários e o apoio da Associação de Paraquedismo dos Emirados Árabes, a dupla se lançou do topo do edifício usando wingsuits, planando em direção ao solo em alta velocidade com uma precisão milimétrica. Durante o voo, trilhas de fumaça vermelha acompanhavam seus movimentos, desenhando no céu figuras que pareciam coreografadas. As imagens captadas são de tirar o fôlego. Os 2 circulando o arranha-céu, desafiando não só a gravidade, mas também os limites da coragem humana. Eles não apenas quebraram o recorde mundial de salto de base mais alto já realizado com sucesso, como também ganharam o respeito, ou a preocupação, de milhões ao redor do mundo. Muitos os chamam de loucos, outros de heróis. Mas, segundo um dos próprios saltadores, tudo o que eles queriam era voar, sentir o mundo de uma perspectiva que poucos ousam sequer imaginar. Ver esse momento registrado em vídeo não é apenas impressionante, é surreal. Um daqueles eventos tão extremos e precisos que, se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Um verdadeiro espetáculo aéreo que eternizou o Burj Khalifa não apenas como o mais alto, mas também como o mais ousado palco do planeta. Para ver mais vídeos como esse, não esqueça de se inscrever no canal e continuar acompanhando nossas listas incríveis.